Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui. Existe um movimento na clínica de casal que pode passar despercebido em alguns momentos, principalmente quando a gente está iniciando a prática clínica com casais. O conflito começa entre duas pessoas, que é o casal, e pouco a pouco vai sendo expandido para outras pessoas, para outros espaços, para terceiros. É como se um terceiro elemento entrasse em cena. E esse terceiro elemento pode ser uma mãe, um pai, um amigo, trabalho, uma relação extraconjugal e às vezes até a própria terapeuta. Quando isso acontece, algo importante muda. O conflito, ele deixa de acontecer ali no entre do casal e começa a circular no sistema, como se a tensão ela fosse distribuída entre outros membros e outros espaços que não pertencem necessariamente ao casal. Esse movimento tem nome, se chama triangulação. E quando isso acontece, o vínculo congela no sintoma e não expande para outros espaços com novas perspectivas para um resultado diferente daquele que eles vêm obtendo com a dinâmica atual que se instalou. E afinal, o que é triangulação? Triangulação é quando uma tensão que pertence ao par é deslocada para um terceiro. Isso, apesar de criar uma sensação de alívio imediato, acaba congelando o conflito. De que forma? Gerando uma instabilidade no sistema que é composto por duas pessoas, que é o sistema conjugal, mas que não consegue mais se sustentar entre esses dois, porque é necessário que exista sempre um terceiro elemento onde a gente deposita a ansiedade que aquele conflito, que aquele desgaste que vem rondando ali a relação vai sendo depositado. É como se, em vez de dois adultos lidando com as diferenças e dificuldades ali do vínculo, do relacionamento, a gente precisasse sempre de um terceiro elemento para que aquele vínculo ele equilibrasse, ele estabilizasse. Na prática, o casal ele até pode parar de brigar entre si quando isso acontece. Mas a questão é que o problema não foi resolvido, ele só foi deslocado para um outro lugar. Existem alguns sinais que fazem a gente perceber que pode estar acontecendo ali esse movimento de triangulação. Vou trazer aqui para vocês. O primeiro sinal é: constantemente um dos parceiros busca validação com o terapeuta. Como é que isso acontece? O terapeuta ele começa a ser convocado para esse lugar de juiz dentro da dinâmica de atendimento. E isso a gente percebe através de algumas perguntas, de algumas falas, né? Por exemplo, você não acha que isso é exagero? Ou você acha que é normal tal pessoa agir dessa forma? É normal um casal se comportar assim? É normal um marido, uma mulher se comportar assim? Essas perguntas, elas convidam o terapeuta para um lugar de aliança. E para que exista um triângulo, é necessário que exista uma aliança com uma das partes. Outro sinal que a gente não pode ignorar é quando o conflito ele aparece sempre associado a um terceiro. Então, assim, a sogra, o trabalho, o amigo, o casal raramente está falando sobre eles, né, sobre esse entre. O casal geralmente traz terceiros o tempo todo para essa fala ali dentro do discurso deles na sessão. Um outro sinal que a gente também observa é quando a sessão ela começa a funcionar de modo a organizar lados. Como assim? Um fala mais, o outro entra sempre naquele lugar de defesa, você vê posições muito cristalizadas, e aí o terapeuta começa a se sentir convidado, né, pressionado às vezes até, de uma forma indireta, para apaziguar, para equilibrar de alguma forma ali aquele campo. Esses são sinais de que a tensão ela não está sendo sustentada entre aquele casal, entre aquele par. E um dos riscos mais delicados que a gente não pode ignorar é justamente o terapeuta entrar nesse lugar de triangulação. E isso acontece sem perceber. Porque, afinal de contas, quando a gente está com um casal ali na nossa frente, a gente participa da dinâmica. Então, é o tempo todo fazendo uma leitura da dinâmica do casal e fazendo uma leitura de como a gente está se colocando diante daquela dinâmica. Ou seja, prestando atenção no nosso self, no nosso posicionamento ali. A gente percebe que acabou entrando ali nesse papel de triângulo quando está atendendo um casal, quando, por exemplo, a gente se vê sempre naquele papel de mediar, sabe? De dizer quem está certo, de pontuar quem está certo.
Ou então, quando a gente vira intérprete um para o outro com uma frequência muito grande, é claro que o terapeuta ele vai também funcionar como alguém que interpreta lados e que faz perguntas para que ambos consigam alcançar o entendimento. Em alguma medida, a gente faz um convite para um dos dois ou para ambos olharem para aquilo que está sendo dito de uma outra perspectiva, ou seja, para aproximar esses significados. Mas se isso está sendo feito com uma constância muito grande, a gente está sempre nesse lugar de interpretar para um o que o outro está dizendo, então a gente acaba se tornando essa pontinha desse triângulo também. Outra forma comum de participar desse triângulo é funcionar sempre nesse lugar de estabilização do conflito. Quando a gente está sempre tentando não fazer o conflito escalar. Não é que a gente vai deixar ali o circo pegar fogo, né? Mas quando a nossa principal função é estabilizar o conflito, a gente precisa pensar de fato o quanto a gente está sendo uma ponta de participação ali naquela dinâmica que já está estabelecida. Quando isso acontece, a terapia ela entra num lugar de alívio momentâneo para as tensões, para a ansiedade, para os conflitos. Só que o problema é que o casal continua sem conseguir construir recursos próprios, habilidades próprias para lidar com o conflito e com a tensão que existe dentro do relacionamento e que não vai deixar de existir só porque você incluiu um terceiro nessa dinâmica. A função do terapeuta não é absorver a tensão, tá? A nossa função é devolver esse conflito para o par de uma forma que seja possível de ser elaborada, de ser digerida através das intervenções, das perguntas que a gente faz. Por exemplo, como é que a gente devolve esse diálogo ali para o casal que está com a gente? Em vez de responder, você acha que ela exagera? Você pode devolver, por exemplo, em vez de responder a pergunta, você acha que ela exagera? Você pode devolver da seguinte forma: eu fico curiosa para escutar como é que chega para você a fala dela nessa situação. O que é que você entendeu daquilo que ela disse aqui para a gente nesse momento? Essa intervenção ela é importante porque ela tira o terapeuta do centro. Não é sobre o que a gente acha, é sobre como aquilo chega no parceiro ou na parceira. Então a gente reposiciona a relação como o centro do processo e não o terapeuta. Ocupar esse lugar é muito desafiador. Eu sempre falo aqui nos vídeos sobre a importância da gente estar em espaços de troca, seja um grupo de estudos, seja um grupo de supervisão. Esses espaços, eles convidam a gente a revisitar constantemente o nosso posicionamento diante dos casos, porque muitas vezes a gente está preso ali na técnica, é mais um livro que a gente lê, é mais um texto que a gente busca, quando na realidade o que a gente precisa é olhar para o nosso self, é olhar para a nossa história, e isso é feito geralmente em espaços onde a gente está em troca ali com outros profissionais, onde a gente tem essa conexão e a gente consegue obter devolutivas também, porque quando a gente está em grupo, a gente recebe perguntas que vão diretamente num ponto cego e que fazem a gente pensar, poxa, por que eu estou me posicionando dessa forma diante disso daqui que está sendo colocado, né? Esse é um dos trabalhos que a gente faz dentro do Cartografia dos Vínculos, já que a gente tem um encontro de supervisão trimestral, onde a gente trabalha essencialmente o self do terapeuta. Depois das aulas, a gente também tem uma listinha de perguntas voltada para o tema da aula, onde você pode responder essas perguntas pensando no seu self, dentro da temática que foi trabalhada na aula, para levar para o seu espaço de terapia ou para levar para o seu espaço de supervisão, justamente para poder pensar sobre como as suas intervenções vêm sendo construídas, o quanto a gente ainda cai naquele jogo ali, seja do paciente, seja do casal ali que a gente está atendendo. E quando eu digo jogo, não é na dinâmica de que o paciente está tentando envolver a gente no discurso de uma forma calculada e fria, não é sobre isso, tá? Mas é de fato sobre jogo no sentido de dinâmica, que já está estabelecida ali na vida daquele paciente e que a gente está conhecendo agora, a gente está acessando agora. Então a gente precisa entender como é que isso conecta com a nossa história, quais são os nossos pontos, para que a gente consiga otimizar o processo e ajudar quem está ali na nossa frente. Então, se faz sentido para você, me conta que eu te falo como é que você pode participar também desse espaço. Para a gente caminhar para o fechamento desse vídeo, eu acho que é importante a gente pensar que a triangulação ela não é uma falha do casal,
Pelo contrário, é uma tentativa do sistema de se autorregular, ou seja, de lidar com a tensão, com a ansiedade, né, que se estabeleceu ali naquele vínculo, naquele relacionamento. Só que quando ela se torna a principal forma de regulação, o vínculo perde força, perde a possibilidade de construir habilidades relacionais que poderiam inclusive fortalecer esse vínculo, que poderiam promover mais intimidade, mais conexão, mais sentimento, mais diálogo de uma forma madura, de uma forma honesta e de uma forma respeitosa para esse casal. O nosso trabalho, então, não é salvar o casal dessa triangulação, muito menos resolver o conflito por eles. O nosso papel é ajudar o casal a sustentar essas resoluções, esses enfrentamentos que são tão difíceis, mas são necessários para uma travessia de um ponto onde eles estão em crise até um ponto onde eles têm habilidades e recursos emocionais para lidar com aquele tipo de situação que eles estão enfrentando naquele momento. Senão a gente alivia aqui no momento, mas diante de uma outra tensão, tudo se desorganiza de novo. É só quando o conflito retorna para o casal que eles encontram a possibilidade de juntos fazer essa travessia e amadurecer esse vínculo, essa relação. Espero que tenha feito sentido para vocês. Essa foi mais uma terça da conjugalidade por aqui. Se fez sentido, se você gostou, me conta aqui nos comentários. Me fala também um pouco do que você gostaria que fosse abordado aqui nesse espaço. E eu te espero na semana que vem para a gente conversar sobre conjugalidade e sobre relação terapêutica nesses espaços. Até semana que vem. Tchau!